meus amores! O novo conteúdo de vocês é sobre polígono, circunferência e círculo. Só que hoje vocês vão aprender sobre polígonos, tá? Na próxima aula a gente vê circunferência e círculo. Na realidade é uma revisão, porque vocês já estudam polígonos desde quando vocês estão na educação infantil. Quando vocês estudavam o quadrado, o círculo, o triângulo e nem imaginavam que iam continuar estudando esse conteúdo para o resto da vida, que vai ser para o resto da vida, tá? Vamos lá, os polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, que apresentam as seguintes características. Então, qualquer figura geométrica pode ser considerada um polígono. Qualquer figura geométrica fechada, tá? Uma linha, um risco não é uma figura geométrica. Então, você tem que estar fechada para ser considerado um polígono. E possui as seguintes características. Possui elementos como ângulos, vértices, diagonais e lados. Os lados são segmentos de reta e são classificados de acordo com a quantidade de lados, tá? Então, um polígono, ele tem que ter ângulos, vértices, diagonais e lados. Eles são classificados de acordo com a quantidade de lados e esses lados são segmentos de retas. Lados e ângulos internos em um polígono. Antes disso, vamos ver aqui uma curiosidade. A palavra polígono vem do grego poli, que significa muitos, e gono, que significa ângulo. Assim, polígono significa vários ângulos. Então, polígono significa vários ângulos. Uma figura geométrica fechada que possui vários ângulos, muitos ângulos. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos. Vou mostrar uma tabela a vocês, mas antes disso, nós temos aqui os ângulos internos, que é quando você encontra um segmento de reta com outro segmento de reta, e aí a pontinha aqui a gente chama de vértice, tá? E aqui, esse canto, onde tem o encontro dos dois segmentos de reta, nós temos o ângulo interno, tá? Observem que nós temos várias retas. Aqui é uma figura geométrica fechada, onde temos várias retas, que são os lados. Nós temos os ângulos, nós temos os vértices, tá? O que mais que precisa ter? Diagonais. As diagonais são quando você tem um vértice e daqui você pode traçar linhas retas para outros vértices dentro da sua figura, certo? Então, lembrando, os ângulos aqui, os vértices, os lados e as diagonais. Então, os polígonos eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados. Se eu tenho um polígono de 3 lados, eu chamo ele de triângulo. Um polígono de 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. 16 lados, hexadecágono. 17 lados, heptadecágono. 18 lados, octadecágono. 19 lados, eneadecágono. E 20 lados, icoságono, certo? Então, as figuras geométricas com mais lados, elas são mais raras, são mais difíceis de encontrar. Mas caso você encontre, se depare com uma figura de mais lados, você já vai saber como falar, tá? Tipos de polígonos. Nós temos 2 tipos de polígonos. O triângulo
e o quadrilátero. A principal característica do triângulo é ser um polígono que tem 3 lados, tá? E o quadrilátero é uma figura plana, fechada, formada por segmentos de reta que se encontram nas extremidades e elas não se cruzam, certo? Esses segmentos de reta, eles não vão se cruzar. Então, a característica do quadrilátero e do triângulo. Vamos falar sobre os triângulos. De acordo com as medidas dos lados, podemos classificar os triângulos em... Lembrando, você vai poder classificar eles de acordo com as medidas dos lados e de acordo com as medidas dos ângulos. Lembre sempre disso. Você pode classificar os triângulos de acordo com as medidas dos lados e de acordo com as medidas dos ângulos, certo? Então, vamos lá. De acordo com as medidas dos lados, nós temos o triângulo equilátero. Aqui, ó, temos um triângulo equilátero. Qual é a característica desse triângulo? Os 3 lados têm a mesma medida. A medida AB, a reta AB, é igual à reta BC, que é igual à reta CA, certo? A medida de AB é igual à medida de BC, que é igual à medida de CA. Isso significa que os 3 lados são iguais. O triângulo que tem os 3 lados iguais é chamado de triângulo equilátero, certo? Temos o triângulo isósceles. Qual é a característica? Somente 2 lados têm a mesma medida. Temos aqui o desenho de um triângulo isósceles. Observe, esse lado DE é igual ao lado EF, certo? E o lado DF é diferente. Essa base aqui, esse lado aqui, esse segmento de reta, ele é menor do que o dos outros 2 lados, certo? Então, quando você vê esse triângulo, você já sabe que ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque tem 2 lados iguais e um lado diferente. Temos aqui, ó, segmento de reta DE é igual ao segmento de reta EF, certo? A medida de DE é igual à medida de EF. Nós temos também o triângulo escaleno. Tá aqui a figura do triângulo escaleno. Qual é a característica? Os lados têm medidas diferentes. Cada lado tem uma medida. Então, a medida da reta GH é diferente da medida de HI, que é diferente da medida de IG, certo? Então, o triângulo que tem os lados de tamanhos diferentes são chamados de triângulos escaleno, tá? Os triângulos que têm 2 lados iguais e um diferente é o triângulo isósceles. E o triângulo que tem os 3 lados iguais é o triângulo equilátero. E agora, de acordo com os seus ângulos, podemos classificar os triângulos em... Lembrando, aquela outra classificação é de acordo com os lados, certo? Essa classificação é de acordo com os ângulos, tá bom? Então, vamos lá. Temos o triângulo retângulo. Triângulo retângulo tem como característica ter um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Quando existe aqui esse encontro e esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. O acutângulo tem 3 ângulos agudos, menor de 90 graus, menos de 90 graus, certo? Então, os 3 ângulos desse triângulo é menor de que 90 graus. Esse triângulo aqui, ele é classificado como acutângulo, de acordo com o seu ângulo, a medida do seu ângulo.
teve a medida do ângulo menor do que 90 graus, os três ângulos, ele é classificado como acutângulo. Temos o triângulo obtusângulo. Qual é a característica do obtusângulo? Tem um ângulo obtuso, maior de 90 graus e menor de 180. Então, no obtusângulo, existe um ângulo que é maior que 90 e menor que 180, certo? Só um ângulo. No ocutângulo, os três são menores de 90 e no retângulo existe um ângulo reto, certo? Então, entendam a classificação de acordo com os lados, com a medida dos lados e de acordo com a medida dos ângulos, tá? Saibam diferenciar. Para traçar triângulos, podemos utilizar o esquadro, pois possui o formato de um triângulo retângulo ou um L, que serve para traçar linhas inclinadas e também medir e verificar os ângulos retos. O que é um esquadro, Pro? Aqui, ó. Lembra aquelas réguas que vocês perguntam, Pro, essas réguas em formato de triângulo? A gente chama de esquadro. E existem dois tipos de esquadro, que eles são em formato de triângulo, né? Existe o esquadro escaleno e o esquadro isósceles. O que muda neles, tá? O tamanho dos lados, certo? E os ângulos. O esquadro escaleno, ele tem os ângulos de 30, 60 e 90 graus. O esquadro isósceles tem os ângulos de 45, 45 e 90, tá? Todos dois vão ter um ângulo de 90 graus. E os outros dois ângulos vão ser de valores diferentes, certo? Se você quer fazer um triângulo com um ângulo de 90 graus, você vai colocar a régua aqui e desenhar a parte que a medida é 90 graus. Quer desenhar um triângulo de 45 aqui. E você também pode usar o transferidor para fazer essa medida. Depois eu volto para falar sobre o transferidor, tá? O importante agora é que vocês entendam que a diferença da medida, da classificação pelos ângulos e da classificação pelo tamanho, pela medida dos lados, certo? Vamos para o quadrilátero. Os quadriláteros possuem os mesmos elementos de outro polígono: lados, vértices, ângulos internos e diagonais. Os lados são os segmentos de reta que formam o quadrilátero. Então, aqui nós temos o lado AD, o lado DC, o lado CB e o lado BA. Nós temos todos esses ângulos. Ou pode ser o lado AB, BC, CD e DA. Tanto faz, tá? Você está mostrando o nome da reta, o nome do lado. Vértices são os pontos de encontro entre os lados. Eu tenho aqui o lado AB e tenho o lado BC. Aqui eu tenho um ponto de encontro. Então, esse ponto de encontro eu chamo de vértice. Ângulos internos são os ângulos formados pelos lados de um quadrilátero voltado para o seu interior. Já está falando, ó, interno. Interno é o ângulo interior. Então, eu tenho aqui, ó, o encontro de duas retas, o encontro de dois lados. Eu tenho o vértice. Então, aqui eu tenho um ângulo interno. Diagonais são os segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos. Então, eu tenho aqui, ó, uma diagonal e outra diagonal. Quando eu consigo ligar de um vértice até outro ponto. Então, aqui, por exemplo, desse vértice eu consigo ligar só para esse. Porque para esse eu já tenho uma reta e para esse eu já tenho uma reta.
tá? Da mesma forma aqui, se eu tenho esse vértice aqui, do encontro da reta AB com AD, como é que eu encontro a minha diagonal? Eu só consigo ligar desse vértice para o ponto C, para o vértice C. Eu não consigo ligar para B nem para D, porque eu já tenho as outras duas retas, tá? Então, diagonal é sempre aquilo que vai cortar o seu polígono, a sua figura geométrica. Tenho aqui a explicação da página do slide anterior. As retas AB, BC, CD e DA. Aqui são os lados ou retas, tá? Aí A, B, C e D são os vértices, os pontos de encontro dessas minhas retas. ABC, B no caso é o ângulo. Aqui quando tem esse acento, esse circunflexo em cima da letra, ele está mostrando o ângulo, certo? Então, aqui entre A, B e C eu tenho o ângulo B, entre B, C e D eu tenho o ângulo C, entre C, D e A eu tenho o ângulo D, e entre D, A e B eu tenho o ângulo A. São os ângulos internos, são os ângulos de dentro da figura. AC e BD são as diagonais, ó. AC e BD são as diagonais. Poderia ser CA e DB? Sim, poderia, tá bom? Essa ordem aqui não vai alterar nada. No grupo dos quadriláteros existem dois que são especiais, o paralelogramo e o trapézio. O paralelogramo tem os lados opostos paralelos. O que são paralelos? Eles estão sempre lado a lado. E o trapézio tem somente dois lados paralelos. Vamos observar. Aqui o paralelogramo tem os lados opostos paralelos. AB e CD são lados opostos, bem como DA e BC. Então, aqui eles são paralelos e aqui eles também são paralelos. Seus lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Por mais que esteja assim, observe que ele está um pouquinho assim torto, mas eles têm a mesma medida. Paralelogramos especiais e suas características. Nós temos o paralelogramo quadrado, o paralelogramo retângulo e o paralelogramo losango. Qual é a característica do quadrado? É um paralelogramo que tem os quatro ângulos retos. O que é o ângulo reto? O ângulo de 90 graus. E quatro lados com a mesma medida. A gente sabe que o quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Consequentemente, ângulos de 90 graus. O paralelogramo, que é um retângulo, é um paralelogramo que tem os quatro ângulos retos e lados opostos de iguais tamanhos. Então, ó, os quatro lados não são iguais, mas os lados opostos são do mesmo tamanho. Esse lado aqui de cima é oposto ao lado de baixo, então eles têm o mesmo tamanho. Esse lado aqui da direita é oposto ao lado da esquerda, então eles têm o mesmo tamanho. Losango é o paralelogramo que tem os quatro lados com a mesma medida e ângulos opostos iguais, tá? Os ângulos opostos, eles são iguais. Os quatro lados parecem muito com o quadrado, não é? Só que com a ponta para cima. Os ângulos opostos são iguais. Trapézio tem somente dois lados paralelos chamados de base. EF e HG são lados paralelos. HG é a base maior e EF é a base menor, tá? Então, eles são paralelos. Essas retas aqui do lado, GF e HE, não são paralelas. Observe que se você continuar com essas retas, em algum momento elas vão se cruzar. Se elas se cruzam, não são paralelas. Para ser paralelas, tem que andar lado a lado infinitamente, certo?
Então, nós temos a base maior, que é a reta HG, e temos a base menor, que é a reta EF, certo? Então, aqui nós temos um trapézio. E o trapézio também tem uns trapézios de características especiais, tá? Nós temos o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. O trapézio retângulo tem dois ângulos retos, os lados AB e CD são paralelos. Ó, o lado AB, CD, eles são paralelos. Se a gente continuar aqui a desenhar, eles vão sempre estar lado a lado. E tem dois ângulos retos, ó. Tá vendo aqui o ângulo DAB e o ângulo ADC. Tem aqui, ó, os dois ângulos retos de 90 graus. O trapézio isósceles apresenta dois lados com medidas iguais. A medida EG e a medida FG têm os lados iguais. E os lados EF e HG são paralelos. Esses aqui são paralelos. Esses aqui estão na mesma medida, mas observe que se a gente continuar desenhando, em algum momento eles vão se cruzar, tá? Aqui é o trapézio isósceles. E temos o trapézio escaleno, que tem quatro lados diferentes. O lado IJ e LK são paralelos, tá? IJ, LK, aqui como nos outros trapézios, esses aqui são paralelos. Só que observe que todos os lados são de tamanhos diferentes, tá bom? Essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.